Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo aqui hoje simples para ensinar vocês a fracionar o farelo de aveia nas receitas. Ó pessoal, aqui eu tenho um pão de cebola, um bolo de coco e bolo de chocolate. No bolo de chocolate eu usei alimentos tolerados, tá? Nos meus produtos eu sempre anoto a quantidade total. Então aqui ó, bolo de chocolate. 1 tolerado, que é o cacau, 4 colheres de farelo de aveia, certo? No bolo aqui, no simples de coco, no caso, não tem tolerado. Então, o que a gente precisa contar o farelo de aveia, tá? Tá anotadinho, 4 colheres de sopa. CS é colher de sopa, tá, gente? Vocês vão encontrar isso em muitas receitas. E também nos meus produtos vão assim, ó. Então, no pão de cebola, ele tem, além do farelo de aveia, tem o farelo de trigo, 2 colheres de sopa. Aí nas minhas bolachinhas, ó, de farelo de aveia, é uma porção de 2 colheres de sopa de farelo de aveia e também tem farelo de trigo, 1 colher de sopa. Então, a gente tem na dieta do Can por fases e cada fase é uma quantidade de farelo de aveia. Então, na fase ataque, 1,5 colher, na fase de cruzeiro, 2 e na consolidação, 2,5. Então, se você estiver na fase cruzeiro, quanto você pode comer dessa bolachinha? Um pacote vai dar sua dose diária. Vamos supor que você coma metade. Você vai estar consumindo 1 colher de farelo de aveia e 1 colher de farelo de trigo, certo? Agora, se você quiser, você pode comer um pacote inteiro que vai estar consumindo sua dose de farelo de aveia do cruzeiro. Aí, por exemplo, se você estiver no ataque, aí eu sugiro que você divida o pacote em 2, coma metade e você vai estar consumindo 1 colher de farelo de aveia. Aí você complementa com meia colher de farelo de aveia, ou no iogurte, ou em alguma receita, tá bom? Aí, ó, no caso, o pão de cebola. Se você tiver no ataque, geralmente aqui, quando é fase ataque, eu faço com 3 colheres, que aí é pra pessoa comer metade. Na fase de cruzeiro, a pessoa pode comer, então, metade do bolo, porque metade de 4 é 2, então vai estar consumindo a dose de farelo de aveia num pão de cebola ou num pão de fibras. Mesma coisa os bolos. 4 colheres, divide, né, em 2 partes. Cada parte vai ter 2 colheres de farelo de aveia, que é a dose do cruzeiro no dia. Mas vamos supor, eu acho muito comer metade do bolo. Aí você divide o bolo em 4 partes, cada parte vai ter 1 colher de farelo. Aí você complementa em outra forma. Ou se você quiser comer 1/4 no café da manhã e 1/4 é isso, tá, gente? 1/4 no café da manhã, 1/4 no café da tarde, também não tem problema. Aí no caso do bolo, você vai dividir ao meio, vai ter 2 colheres de farelo de aveia, bolo de chocolate. Só que aí cada metade vai ter meio tolerado. A gente pode comer 2 tolerados por dia no dia de PL. Entendeu? Então não tem segredo. Aí coloquei aqui pra vocês também, no caso da farinha de glúten, né, pra quem é adepto. Eu uso aqui, ó, a farinha de glúten a gente pode consumir até 50 gramas por dia, né? No caso da pessoa não estar em estagnação, se tiver, suspende um pouquinho ou alterna os dias. Então, no caso das minhas aqui, ó, 50 gramas é 2 pãezinhos de canela. Ó. Cada 2, 50 gramas de farinha de glúten. Então, até 2 por dia. Só que aí eu vendo pãozinho também. No saco de pão também vem anotado, é caseirinhos. Então, cada pãozinho tem 50 gramas. Então, a pessoa ou come 2 pãozinhos de canela ou come um pão caseirinho. Aqui já tem, eu já separo certinho. Meu pacote vem 6 e cada pãozinho 50 gramas de farinha de glúten. Então, é só controlar. E no caso, você poderia, comer 1 por dia. Ou se tiver estagnado, pula, sabe? Come um dia, no outro dia não, depois faz isso. Então, no caso, vamos supor assim que vocês façam aqui que eu tenho, a minha forminha é um tamanho menor do que geralmente vocês encontram, porque a maioria das formas que vocês usam para bolo tradicional, vocês vão usar 8 colheres de farelo de aveia para fazer. Ou 6, né? No caso do ataque, vocês podem usar a receita com 6 colheres. Aí vocês vão ter um bolo inteiro. Vamos supor que um bolo dá essa quantidade. Então, o bolo de vocês vai ficar com 8 colheres de farelo de aveia.
Se vocês estiverem no cruzeiro, as receitas do cruzeiro geralmente são 8 colheres. Aí o que vocês vão fazer, gente? Vai ter 8 colheres, vocês vão dividir em 4 partes. Cada parte vai ter 2 colheres de farelo de aveia, que é uma dose diária. Mesma coisa, se vocês fizerem pão de fibras com 8 colheres de farelo de aveia, vocês vão dividir em 4 partes. Quer dividir em 8? Não tem problema. Cada parte vai ter uma colher de farelo de aveia. E se vocês usarem farelo de trigo, vocês dividam ele também na receita. Aí vamos supor que vocês estejam no ataque, vocês vão fazer a receita de pão, de fibras, ou pão de cebola, ou de bolo, vocês vão usar 6 colheres de farelo de aveia. Aí como vocês podem dividir para ficar melhor? Divide em 4 partes, cada parte vai ter 1,5 colher, que é a dose de farelo de aveia do dia. Entendeu? Então é só vocês irem dividindo, né? Ver o tamanho, divide pela quantidade aí que dá a dose de farelo de vocês, para consumir direitinho a dose de farelo de aveia, sem faltar nem passar. Tá bom, meninas? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, vocês perguntam.